Saudações concurseiras! Bem-vindo a mais um mini evento aqui no Qualis, comigo, o professor Gustavo Musi, em que eu vou resolver aí uma questão de orçamento público, de administração financeira e orçamentária aí com você, certo? Eu selecionei uma questão aí puxada para a gente pensar um pouquinho. E AFO, né, o orçamento público, é uma disciplina que é muito cobrada em concursos, especialmente na área fiscal e de controle. Vamos então à nossa questão, está lá na sua tela. Diz o seguinte. É uma questão da VUNESP de 2020. Ó. Em relação aos orçamentos elaborados pelos entes públicos, a Constituição Federal de 1988 dispõe que a. O Poder Executivo publicará, até 90 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. B. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, emissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. C. A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas, mesmo que excedam os créditos orçamentários ou adicionais, podem ser feitas, desde que autorizadas pelo Poder Judiciário. D. A abertura de crédito suplementar ou especial poderá ser feita sem prévia autorização legislativa, desde que indicados os recursos correspondentes para financiá-los, ou a alternativa é: a Lei das Diretrizes Orçamentárias estabelecerá, de forma regionalizada, os objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. E aí, qual alternativa você assinalaria? A, B, C, D ou E? Você acertou, se você falou a alternativa, vamos ver uma, né? Vamos ver uma aí, vai, ó. Alternativa A está errada, que ela diz o seguinte: o Poder Executivo publicará, até 90 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido de execução orçamentária. Qual que é o erro aí? O erro é no prazo, tá? Porque o artigo 65, parágrafo 3º, ele diz: o Poder Executivo publicará até 30 dias, e não 90 dias, como está na questão, após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. É o famoso RREO, Relatório Resumido de Execução Orçamentária, que ele é bimestral. Então, 30 dias após o final de cada bimestre, o governo, o Poder Executivo, tem que publicar esse relatório. E como o nome diz, ele vai trazer a posição resumida da execução orçamentária. Vai dizer lá o quanto foi arrecadado de receitas até ali, até aquele bimestre, comparando com a receita prevista, o quanto foi autorizado de despesa no orçamento e o quanto foi empenhado, liquidado e pago. Inclusive, é a partir do relatório resumido de execução orçamentária que o governo verifica se ele está ou não no caminho de cumprir as metas de resultado nominal e primário previstos pela LDO. E se ele verificar que ele está correndo risco de não cumprir a meta naquele ano, ele tem que limitar o empenho e a execução financeira. Okay? Então, o erro da alternativa A está em falar em 90 dias, quando o prazo correto de 30 dias após o final de cada bimestre. E não confundir o relatório resumido de execução orçamentária com o relatório de gestão fiscal, que também é outro relatório periódico, só que o relatório de gestão fiscal é quadrimestral e não bimestral, o RGF. E municípios com menos de 50 mil habitantes podem optar por publicá-lo semestralmente, inclusive. Já o relatório resumido de execução orçamentária é sempre bimestral. A alternativa B é ela que está correta, é ela que está certa. Ó. Diz o seguinte, ela reproduz o que diz o artigo 165, parágrafo 6º da Constituição Federal. Está lá. O projeto de lei orçamentária, né, da LOA, será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, emissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Tá certo, todos os anos, quando o presidente da República encaminha o projeto de lei orçamentária anual, ele deve encaminhar aí também esse demonstrativo, mostrando aí para o Poder Legislativo, né, quais os efeitos de isenções que foram concedidas, de anistias, remissões e outras renúncias de receita, para que o Poder Legislativo possa saber o impacto disso no orçamento, para que tenha essa informação na hora de decidir sobre a alocação de recursos. Okay? Então a alternativa B está correta. A alternativa C está errada. O que ela diz? Ela diz que a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas, mesmo que excedam os créditos orçamentários ou adicionais, podem ser feitas desde que autorizadas pelo Poder Judiciário. Não. O artigo 167, inciso 2 da Constituição, ele é claro, ele é explícito. Ele diz que são vedados, entre outras coisas,
a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. É aquilo que você já sabe, né? O governo nunca pode gastar mais do que está autorizado no orçamento. Professor, mas não existe a possibilidade de um crédito suplementar, por exemplo, para aumentar o valor de uma despesa prevista no orçamento? Existe, mas aí o que o crédito suplementar está fazendo? Ele está alterando o orçamento na prática. Aí, feita essa alteração, aí pode ser gasto. Tá? O governo, não importa se a despesa é urgente, se a despesa é necessária, não importa qualquer razão, o governo ele só pode gastar até aquilo que foi autorizado ou originalmente no orçamento ou através de créditos adicionais, ok? E nem o Poder Judiciário pode autorizar esse gasto acima do que foi autorizado. Aliás, né, o próprio Poder Judiciário tem que se submeter às disposições do orçamento, às disposições orçamentárias. Continuando, alternativa D, está errada por quê? O que ela diz? Ela diz, a abertura de crédito suplementar especial poderá ser feita sem prévia autorização legislativa, desde que indicados os recursos correspondentes para financiá-los. Não, o artigo 167, inciso 5º, ele diz que é vedada a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Lembrando que nós temos 3 tipos de créditos adicionais. Os créditos adicionais, de acordo com a Lei 4.320, eles servem para fazer frente à despesa não prevista ou insuficientemente dotada no orçamento. Em outras palavras, os créditos adicionais eles servem como alterações do orçamento. E esses créditos adicionais eles são de 3 tipos. Nós temos, primeiro, os créditos suplementares, que são usados para aumentar o valor de uma despesa já prevista no orçamento, ou, em outras palavras, para reforçar uma dotação orçamentária insuficiente. Nós temos também, além dos créditos suplementares, os créditos especiais, que servem para incluir uma despesa nova no orçamento. Então, eles servem para fazer frente a uma despesa não prevista originalmente no orçamento. E, além dos créditos suplementares especiais, nós temos os créditos extraordinários, que são usados só no caso de despesas urgentes e imprevisíveis, tais quais as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. E aí os créditos extraordinários podem ser abertos, esses últimos, por medida provisória. Já os créditos especiais e suplementares, não. Eles precisam de prévia autorização legislativa. Então o governo, por exemplo, está previsto no orçamento para ele gastar 1.000 com determinada despesa, mas ele vai ter que gastar 1.500. Então ele vai lá e pede um crédito suplementar de 500. E aí ele vai pedir, olha o termo que eu usei, ele vai pedir ao Poder Legislativo. Se o Poder Legislativo aprovar, aí o Poder Executivo vai poder gastar esse valor, tá? Então, tanto o crédito suplementar ou especial, ele exige prévia autorização legislativa. E, além disso, deve ser feita a indicação dos recursos correspondentes. Então, quando o Poder Executivo chega lá no Legislativo e diz, olha, precisa aumentar o valor de uma despesa prevista no orçamento, ou preciso incluir uma despesa nova no orçamento, ele já tem que trazer de onde os recursos sairão. E aí tem aquelas fontes de recursos que a gente estuda em aula, né? Por exemplo, cancelamento, anulação de uma despesa, de uma outra despesa prevista no orçamento, realização de operação de crédito, sobras de caixa de exercícios anteriores, que é o superávit financeiro. Então tem que indicar de onde sairão os recursos para a abertura do crédito especial suplementar. Já no caso do crédito extraordinário, essa indicação não é necessária, tá? Mas como está falando de crédito suplementar ou especial, está errado a afirmação. E por fim, a alternativa está errada porque ela diz o seguinte, a Lei das Diretrizes Orçamentárias estabelecerá de forma regionalizada os objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada? Não. Quem faz isso, de acordo com o artigo 167, parágrafo 1º da Constituição, aliás, artigo 165, está errado aí. Artigo 165, parágrafo 1º da Constituição, quem faz isso é o Plano Plurianual, o PPA. Lembra? O PPA é DOM 4, não é isso? Por que DOM 4? Porque ele estabelece as diretrizes, objetivos e metas, aí a palavra DOM, diretrizes, objetivos e metas, da administração pública para os 4 anos seguintes. Por isso, DOM 4, ok? Então aí a questão está falando da função do PPA, mas está se referindo à LDO, então está errada. E de fato, o PPA também vai estabelecer as despesas de capital e outras delas decorrentes, e também as despesas relativas aos programas de duração continuada. Atualmente, o PPA tem duração de 4 anos, de acordo com o ato das disposições constitucionais transitórias. Muito bem, com isso, então, nós resolvemos aí uma questão de AFO para que você, na hora da prova, possa estar bem preparado, hein? Se cair esse assunto aí, quero ver você acertando na hora da prova, porque mesmo no recesso, o quadro está aqui com você,
aí no finalzinho de ano, né? Concurseiro não para, sempre estudando. Concurseiro só para quando passa no concurso que ele quer. E o Qualis está aqui para ajudar você a chegar lá. Vamos ficando por aqui. Saudações concurseiras, um grande abraço e até a próxima!